E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Neste vídeo aqui eu trago para vocês um pedacinho de um vídeo da Band Esportes, onde o jornalista, pelo menos na época que a Band Esportes exibiu estas imagens, era o âncora de um programa de esportes da Band, debatendo com outros dois jornalistas que estavam como comentaristas do programa, tá? Vocês vão ver a diferença do Napoleão de Almeida, que é o âncora do programa da Band Esportes, e dos comentaristas, principalmente outro comentarista lá, que ele jura de pé junto que 87 é do Flamengo, e o cara é torcedor do Flamengo, né? Ele é nitidamente um torcedor do Flamengo, inclusive no meio aí da conversa ele fala que sim, não, o jogo Flamengo Internacional, eu tive lá, eu vi. Se o cara esteve no jogo Flamengo Internacional na Copa União em 87, ele era uma criança, deve ter ido com o pai dele, né? Inclusive esse jornalista, que eu tenho quase certeza que ele é flamenguista, ignora o fato do Napoleão de Almeida citar este livro. Napoleão cita este livro do André Galindo e do Cássio Zirpoli, 87, de fato, de direito e de cabeça, no qual Napoleão fala que este livro, se não for o maior, é um dos maiores livros sobre o tema, o Campeonato de 87, com fotos, arquivos históricos, ou seja, o livro mais completo sobre o assunto. E o jornalista flamenguista ignora. Vocês vão ver a diferença de um jornalista, o âncora, que é o Napoleão, que é um cara imparcial, mostrando fatos, o porquê o Sport é o campeão de 87, para o outro jornalista que aparentemente é folclórico por ser torcedor do Flamengo, fica com piadinha, não deixa o âncora falar, quer impor a sua verdade de todo jeito, goela abaixo em cima do âncora do programa, que se mantém ali intacto e com, digamos assim, com a sua total certeza de que o Sport é o campeão de 1987. A gente sabe, né, galera, que na década de 80 o futebol brasileiro era uma bagunça, que o Flamengo foi levado no colo muitas vezes pela arbitragem contra o Sport. Contra o Sport foi nesse fato aí de 87 que eles nem chegaram a jogar, e lá em 82, se não me engano, 81, 83, alguma coisa assim, que o Sport foi nitidamente garfado na Ilha do Retiro, quando o Sport ganhou do Flamengo por 3-1, mas anularam um gol legítimo, no qual a bola não saiu por 1 metro, porra. E deram um tiro de meta para o Sport, aliás, para o Flamengo, quando deveria ter sido um ataque do Sport que gerou o gol, né? Mas isso é outra conversa, talvez para outro vídeo, tá? Então dá uma olhada neste trecho aí de um dos programas de esporte da Band Esporte, no qual o âncora do programa, Napoleão de Almeida, afirma 87 é do Sport. E os demais ficam só com piadinhas e sem deixar o âncora falar, sem nenhum argumento. Inclusive, galera, tem um deles que usa o argumento de que o Flamengo é o campeão de 87, porque ele fazia parte do álbum de figurinhas na época. Meu irmão, tenha santa paciência. Olha só. Só quero fazer, o Napoleão falou em rivalidade, você está falando do Vasco, né? O Vasco não é indiscutível, o Sport também. Esporte? O flamenguista pode não ter, o torcedor do Sport tem. Mas qual Porque o Sport é o campeão brasileiro de 87. Não, Napoleão, pelo amor de Deus, você é um cara inteligente. Ele é o campeão Você é brasileiro um cara de 87. inteligente, Não, Napoleão. gente, isso é definido pela lei. Não, o Sport, inclusive esse aqui não vai ser o programa que vai definir isso, porque a justiça definiu. Né? Justiça. Mas o torcedor pernambucano, se eu tiver errado, o torcedor pernambucano me corrija. Não, tem rivalidade. Mas se chama o torcedor pernambucano para o debate, não chama o torcedor do Rio de Janeiro? O do Flamengo pode não ter rivalidade. Aliás, não é só do Rio de Janeiro, é do Brasil inteiro. O torcedor do Flamengo pode não ter rivalidade. Quando a gente fala em rivalidade interestadual, o do Sport tem contra o Flamengo, o do Atlético Mineiro tem contra o Flamengo. O Flamengo não precisa ter contra esses. Não, o Atlético até existe, assim como existe do Corinthians com o Internacional, do Palmeiras com o Grêmio e tal. Do Corinthians mas, para assim, o Inter não é menor do que do Inter rivalidade para o com o Sport? Não existe. Para o flamenguista, talvez não. Para o pernambucano, sim. Mas quando por quê? Bernardo, você não conhece a história de 87? Sei que o Flamengo foi campeão. Aliás, eu estava no Maracanã. Então, essa é a sua visão. Não é a minha visão. É a visão de todo mundo. Está lá no Museu do Esporte. Eu, inclusive, visitei e vi a taça de perto. O Sport é legalmente o campeão brasileiro de 87. Legalmente, o Flamengo, por várias razões... Não, eu gostaria que você as elencar. Que documento? Eu não tenho aqui 10 minutos para falar desse assunto, a gente já está se excedendo, inclusive. A gente teria. Mas tem, Raí? 7,5? Então tá, o Sport é o campeão brasileiro de 87. Por quê? Definido, inclusive, por Marco Antônio Melo. Marco Aurélio Melo, que é ministro do STF. Que é essa história não, cara. Então, por que o Sport é o campeão brasileiro de 87? Porque
porque em 1986 a CBF teve diversas confusões no campeonato, incluindo o fato do Vasco estar sendo eliminado da primeira fase e se classificar por um regulamento absurdo, que era a média de público. Então, o Clube dos 13 rompeu com a CBF e decidiu organizar a Copa União. Não. A CBF. Peraí, vamos contar. Você quer dar a sua versão primeiro? Você dá. Não, vou dar a versão real. A real quem tem é o esporte. Não. O torcedor do Flamengo tem todo o direito de se sentir campeão. Não. Porque jogou com as grandes equipes. Mas legalmente. Você falou um tempo. Você vai deixar eu falar? Você falou um tempo. Você tem o controle do programa, claro. Você tem o controle do programa e você é o apresentador. Eu falo depois. Vamos lá. A CBF alegou que não tinha condições financeiras de organizar o Campeonato Brasileiro de 1987. E aí é fundado o Clube dos 13 por Carlos Miguel Aidar, aliás, com o auxílio do Márcio Braga. O exemplo da Justiça é exemplar também, vamos lá. Eu não vou entrar nessa discussão, já está numa discussão aqui. E aí o Clube dos 13 se organiza, eram os 4 grandes do Rio de Janeiro, os 4 grandes de São Paulo, os 2 do Rio Grande do Sul, os 2 de Minas Gerais e o Bahia. Eles se organizam para organizar um campeonato brasileiro. E esse campeonato brasileiro organizado, eles convidam o Santa Cruz, o Curitiba e o Goiás, que eram os campeões estaduais ali dos respectivos estados, né? E aí eles conseguem arrecadar, à época, 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares com patrocinadores para viabilizar o campeonato. Eu não vou falar aqui o nome das empresas, foram 3 empresas, tá? E aí o campeonato é organizado no meio da competição. Existe o Eurico Miranda vai lá representar o Clube dos 13. Eurico Miranda, então, não era presidente do Vasco da Gama, era o Calçada, Antônio Soares Calçada. Ele representa e assina um documento em que previa um cruzamento entre os 2 campeões da Série A, do caso Módulo Verde, que era o Campeonato Brasileiro, e o Módulo Amarelo, que era a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Que a CBF começa a organizar. Fala, peraí, eu gostei dessa brincadeira, vou organizar esse troço aqui, né? Tanto que o Internacional se recusa, não foi só o Flamengo. O Internacional se recusou a disputar o tal quadrangular, e vale lembrar que a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro sequer terminou no campo. Ela não termina no campo. Olha, posso falar agora? Não, porque eu passei a palavra para o Bernardo, que ele deu a versão da história do lado do Flamengo. Não é a história da versão do Flamengo. Eu tenho noção, mas foi provocado e a produção pediu para que a gente falasse um pouco mais. Existe um livro chamado 1987, do André Galindo e do Cássio Zirpolo, que tem documentação farta sobre todo... É um livro com viés do esporte. Existem outros com viés do Flamengo, mas nenhum com a documentação tão farta como esse. Favor, eu deixei que você falasse, agora eu peço... Não, estou deixando. Eu respeito você, amplamente, você sabe disso. Bom, o Bernardo contou como nasceu o Clube dos 13, claro que vem também de um campeonato bagunçado de 86, aliás, de 79. A CBF não tinha condição de promover o Campeonato Brasileiro, Napoleão. Como não tinha em 2000, mas acabou tendo que promover. Não. 2000 é outra história jurídica, a briga é jurídica. Mas em 87 é questão financeira. O futebol brasileiro, essa coisa de 12 grandes, segmentada, de restrita, nasce ali em 87, porque o futebol brasileiro não é feito desses 13 ou 16 clubes, sorte de Curitiba, Goiás e Santa Cruz, que foram lembrados. Aliás, clubes que tinham direito adquirido. Foram campeões estaduais e convidados. Não, 86, se eu não estou enganado, deixa eu ver, 85 o Atlético, 86 Curitiba, 87 o Pinheiros. Então Curitiba era mesmo campeão Curitiba estadual. Era campeão brasileiro. Claro, de 85, Santa Cruz, o mais popular. E o Goiás... Eles foram campeões estaduais. Eles foram convidados pelo Clube dos 13. O Clube dos 13 era uma associação, uma liga, gente. Se eu não conseguir explicar, porque assim... Você deu a versão que é contada da parte do Flamengo. Não é contada da parte do Flamengo, eu tô dando a versão que a Justiça comprou para desculpa, a partir do momento que você fala que começa em 86, está errado. A CBF não tinha condições... Seja como for... Contando, ainda pegando na esteira do que você está falando, os outros clubes como o América Carioca, que começa a morrer naquele ano, separado. Ele disputa o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão em 88. No ano seguinte, o campeonato que se chamava Copa União também. Inclusive. Não. Depois do acordo. O Guarani, vice-campeão do São Paulo, de Careca, né, o Guarani que tinha o Evair no seu elenco, o João Paulo... Fica fora. Os clubes que tinham direito adquirido de jogar a Série A ficam fora. Cobram da CBF a organização do torneio. Não existia sequer a nomenclatura Série A Não, a CBF não tinha como organizar, não tinha campeonato. Chamava-se Taça de Ouro até então. Não, já teve vários nomes. Já teve vários nomes. Brasileiro. Já teve vários nomes. Considerando de 71 para cá, já teve vários antes da unificação. E nunca teve uma fórmula de disputa que fosse repetida sucessivamente até 2003. Esses outros clubes representativos também falam, CBF, nós não queremos ficar de fora.
Nós queremos um campeonato. A CBF, então, organiza e chega num acordo com o Clube dos 13 para esse cruzamento. Módulo amarelo, módulo verde. Não existe... O Eurico, que também não é exemplar e já está ao lado do senhor, portanto, tinha que falar, já falou tudo isso, vai lá representando o Clube dos 13. O Eurico trai o Clube dos 13. Que seja, mas há um documento. E a Justiça... Não, mas então por que o Internacional, por que o Internacional se recusa a disputar um cruzamento? Porque o Clube dos 13 se fechou entre si. Mas era o Campeonato Brasileiro. Quanto ao campeonato Quanto ao campeonato terminar, Guarani e Sport fazem a decisão que não termina. Que não tinha sentido, porque estavam no quadrangular. E para encerrar, se a questão é campo, não, para encerrar, o Sport você vai está decretando o encerramento. Não, peraí. O Sport joga e o Guarani também. O Sport por lei, eu não posso vir aqui e contrariar a lei e falar que o Sport não é o campeão brasileiro de 87. Por que não? Eu tenho responsabilidade de conteúdo jornalístico. Você está falando que eu não tenho responsabilidade? Eu, como âncora, eu tenho que dizer que o Sport é o campeão. Não, você está dizendo. E agora, eu, como comentarista do programa, eu tenho que falar que o Flamengo é o campeão brasileiro. Que tem memória afetiva. Não tem memória afetiva nenhuma. Os grandes times do Brasil, inclusive na final o Inter, de Tafarel, de Luiz Carlos Vinck. Tafarel, Vinck, Laércio, Aloísio e Casimiro. Gilberto Costa, Luiz Fernando, Balalo, Eider, Amarildo e Brits. O Sport ganhou de algum time. O Flamengo eliminou o Atlético Paranaense em 2 jogos. O Atlético Paranaense Atlético Mineiro, desculpa. Invicto até então. Ganhou no Maracanã e ganhou no Mineirão. Isso. E o torcedor tem direito. Eu gostaria que você elencasse a campanha do Sport campeão brasileiro. Eu posso falar, mas eu não tenho de cabeça, porque eu não tenho a memória afetiva como você tem, por exemplo. Não tenho memória afetiva. Eu sou campeão brasileiro. Eu sou capaz de dizer o Flamengo campeão do ano passado de cor salteado. Porque tanto jogo, tanta escalação, esse é um mérito seu de ter mesmo, como você, o Milton Neves, PVC, eu não tenho essa particularidade. Não, Napoleão, mas não é memória afetiva nenhuma. Tá? Agora, o fato é esse. A Justiça determinou, com base no que eu contei, que o Sport é o campeão. O direito afetivo é o mesmo direito afetivo que o torcedor do Palmeiras tem de se declarar campeão do mundo em 51. Porque aquele torneio representava vários continentes, vários clubes importantes, saiu no jornal Palmeiras campeão do mundo. A FIFA reconhece? Não. Não, mas em 51 também você está misturando as coisas. Em 51, por exemplo, o Palmeiras afetiva é uma. A memória real. O Palmeiras é campeão do torneio. Bom, posso falar, já que vocês estão há meia hora aí no assunto? Então tá bom. A memória real. Eu estou bem à vontade para falar. Não é a versão, a minha versão do qualquer pessoa é a versão correta dos fatos. Qualquer pessoa que era viva em 1987 sabe que o Flamengo foi campeão brasileiro. Bom. Qualquer pessoa que era viva sabe disso. Você era vivo, você tinha o álbum da Copa União e no Esporte não estava. Porque era o campeonato da mídia, Porque era o campeonato da mídia, não. Porque era o campeonato brasileiro. Claro, foi acertado. Os grupos, as marcas. Coca-Cola, Grupo Abril. Não foi Varg. Coca-Cola, Varg e TV Globo. E a TV Globo. Isso. Tá bom, e quem se interessou pela segunda divisão, que sequer terminou no campo. A segunda divisão sequer terminou no campo. Quer dizer que o que vale é o que passa na televisão? Não dá, né? Então, assim, eu trouxe o fato. O Sport é o campeão brasileiro de 87. O Flamengo se sente campeão? Ótimo. Eu não sei nem porque o Flamengo briga tanto por esse rótulo. Que o Flamengo não briga. Aí sim eu concordo com o Júlio. Não, senhor. O time você do que Zico. falou. O time Napoleão, você que falou que existe uma rivalidade que não existe, cara. Do Zinho, do Zé Carlos. Só um jogador desse time não vestiu a camisa da seleção brasileira, que foi o Ailton. Tudo bem, do Bebeto. Não, Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Zico, Renato, Bebeto e Zinho. Como é que você pode falar que esse time é campeão brasileiro? Simplesmente porque o campeão é o Sport. Vamos pro intervalo, a gente já volta aqui no Depois do... Da sua opinião, que é errada. Como vocês viram, o comentarista aí, flamenguista nato, em alguns momentos não deixa o âncora falar, não deixa o Napoleão falar, fica com piadinhas, fica fazendo carinhas, né? Querendo impor a sua verdade. Pessoal, qualquer jornalista sério que não seja torcedor do Flamengo, ele vai dizer que sim, 87 é do Sport Clube do Recife. Porque além do Sport ter ganho em campo, jogando o módulo amarelo, e o Sport não tem nada a ver com isso se o Flamengo e o Inter do módulo verde não quiseram participar do quadrangular, depois do Eurico ter feito ali uma assinatura de caneta. Inclusive, um dos comentaristas falou que o Eurico não era o presidente do Vasco na época. Toda a gente sabe que quem mandava no Vasco não era o Calçado, eu acho que era Calçadas, né, o nome do presidente, e sim o vice, que era Eurico Miranda. Então a gente sabe disso, galera. Inclusive eles mesmo aí do Rio de Janeiro, naquela época e até a morte do Eurico, quem sempre mandou no Vasco foi o Eurico Miranda, tá? Enquanto tinha saúde para comandar o clube, não é? A gente sabe disso, tá? Então, o Napoleão,
Valeu, Napoleão, você vai pela verdade, inclusive citando o livro 1987, de fato, de direito e de cabeça, dos competitíssimos André Galindo e Cássio Zirpoli. Você que está vendo aí esse vídeo, tira suas conclusões. O jornalista coerente, imparcial, ou o comentarista lá folclórico, nitidamente torcedor do Flamengo, sem argumento nenhum. Cara, usaram argumentos aí neste vídeo que, sinceramente, meio absurdo. Álbum de figurinha. O jornalista lá, o comentarista flamenguista, querendo ignorar completamente 1986. Como é que pode, galera? Equipes que ficaram na frente do Flamengo do campeonato de 86 foram pro módulo amarelo, a segunda divisão de 87. Isso não existe. Depois convidaram Santa Cruz, Curitiba e outro time aí porque foram os campeões estaduais. O cara dizer que naquela época o Santa Cruz era o time mais popular, não sei o que, do Recife. Cara, nunca foi, cara. O Santa Cruz nunca foi o time mais popular de Pernambuco, nunca foi a maior torcida do Pernambuco, nunca foi, cara. Até hoje não é. Não tem mais títulos que o Sport. O Sport tem o 87, tem a Série B de 90, tem Copa do Brasil, tem 42 títulos estaduais. O Santa Cruz tem 29 títulos estaduais. O Sport tem 3 Copas do Nordeste, o Santa Cruz tem uma. Nunca. O Santa Cruz sempre foi rival do Sport, mas sempre foi menor que o Sport. Essa é uma realidade, pô. Assim como, por exemplo, o Vasco é rival do Flamengo, mas o Vasco é menor que o Flamengo, não é? É uma realidade. Menor em termos de título, torcida, representação, apesar de que o Vasco também é grande, não é? Eu acho que no Brasil, cara, os únicos times que são clássicos dos seus estados, que são mesmo igualzinhos ali, é Internacional e Grêmio. O Cruzeiro é maior do que o Atlético Mineiro. O Corinthians é maior do que, sei lá, do que o São... Aí já é realmente parada dura, né? São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians, aí já é parada dura. Aí fica difícil definir quem é maior do que quem, não é? Mas no Rio de Janeiro, o Flamengo e o Vasco são maiores que o Botafogo. O Fluminense também é maior que o Botafogo. Na minha opinião, o Vasco é maior que o Fluminense. Meu irmão. O Bahia é maior que o Vitória. O Sport é maior que Náutico e Santa Cruz. Enfim, deixa aqui o teu comentário. Veja como é a imprensa do Eixo Rio-São Paulo, que é torcedora do Flamengo. Igual esse comentarista, tem o Mauro César. E tem outros aí que são flamenguistas e não dão o braço a torcer. 87, ó, é do esporte. Não esquece de deixar like nesse vídeo e de se inscrever no canal, hein? Bom sábado. Tchau, galera.